Olá, pessoas, paz e luz. É muito comum no meio espírita afirmar-se que o espiritismo se trata ao mesmo tempo de ciência, de filosofia e de religião. No que se refere à religião, como já vimos, é preciso levar em conta o conceito de moral e religião naturais no qual a doutrina espírita se insere. Filosofia, por sua vez, no século XIX, tinha dois significados. O primeiro é a definição de amor à sabedoria, a investigação racional das ideias gerais ou principais, estabelecido no decorrer da história pelos sistemas dos grandes pensadores e de suas escolas, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, Rousseau, entre outros. E o uso tradicional popular dessa palavra está exatamente ligada a estes pensadores. Mas há um outro, bem específico de um período em que a filosofia era considerada como ciência. As ciências filosóficas não se preocupavam somente com as causas abstratas, mas buscavam a dedução lógica das leis fundamentais que regem o seu objeto de pesquisa e de observação. Foi justamente em 1858, sabendo disso, iniciando as pesquisas no Instituto Parisiense de Estudos Espíritas e se fazendo uso da Revista Espírita como instrumento de apresentação das hipóteses que ele elaborava, Kardec apresenta o caráter científico do Espiritismo, porém diferenciando o seu lugar exato e apropriado na divisão então vigente das ciências exatas naturais entre as ciências morais e as filosóficas. Abre aspas, diz o codificador. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata, e está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Já é muito que tenha um dos seus tipos como ciência filosófica. Toda ciência deve estar baseada sobre os fatos, mas só os fatos não constituem a ciência. A ciência nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. O Espiritismo chegou ao seu estado de ciência? Se se trata de uma ciência perfeita, sem dúvida seria prematuro responder afirmadamente. Mas as observações são, desde hoje, bastante numerosas para se poder, pelo menos, deduzir os princípios gerais. E é aí que começa a ciência. Fecha aspas, afirma o codificador. Todas as ciências buscam estabelecer o conjunto das leis naturais que regem os fatos que estuda. São os objetos de estudo que distinguem as diferentes disciplinas. O objeto da biologia são os seres vivos. O objeto da cosmologia é o universo e os corpos celestes. Mas quais seriam os objetos das ciências filosóficas? As ciências filosóficas estudam os fatos e os fenômenos do espírito humano. Por isso, tomam como base a psicologia experimental, que a gente viu na semana passada. E é pelo uso do método científico que elas se diferenciam dos sistemas filosóficos tradicionais. O filósofo brasileiro Gonçalves de Magalhães, que trouxe ao Brasil e implantou nas escolas o espiritismo racional, em sua obra Fatos do Espírito Humano, explica, abre aspas, a base e o ponto de partida de todas as ciências filosóficas é a psicologia, da qual elas são ampliações e aplicações. A psicologia lhes dá o elemento subjetivo e reconhece as condições necessárias e absolutas da razão, objetos da metafísica. As leis gerais dos fenômenos e de suas relações
lhes são fornecidas pelas ciências empíricas. Se a filosofia só se ocupasse do ideal absoluto, ela seria uma ideologia abstrata, uma pura metafísica. Por outro lado, a psicologia seria toda a filosofia se o sujeito não pensante não saísse da contemplação de si mesmo, se o eu espontaneamente não se distinguisse do não eu, se o subjetivo não se opusesse ao objeto. Fecha aspas. Para sustentar o estudo psicológico pelo olhar espiritualista, as bases conceituais desse paradigma precisam se tornar objeto de pesquisa, compreendendo como ciência do homem, o espírito humano, e uma ciência das causas primeiras, ou a metafísica. Esses são os objetos das ciências filosóficas. As ciências filosóficas estão, de certa forma, divididas em duas classes, quais sejam: as ciências psicológicas, cujo objeto de estudo são os fatos do espírito humano, e a metafísica, ou a ciência primeira. Sendo o espiritismo uma ciência filosófica, é importante conhecer suas congêneres mais profundamente. Mas há um outro motivo para que esse estudo seja desenvolvido, inclusive nas casas espíritas. Como a doutrina espírita foi um diálogo entre a criatura, a cultura humana e os ensinos superiores dos espíritos designados para esta tarefa, ela toca em todas as áreas do conhecimento. Todavia, mais especialmente na ciência do gênero humano. Os temas, os conceitos e questões não resolvidas nessa disciplina foram o foco principal da elaboração da teoria espírita como nós a conhecemos através do trabalho de Allan Kardec. Assim, com todo esse aparato filosófico, científico e religioso que nos trouxe o programa de hoje, nós encerramos a série da Autonomia Espírita, chegando ao 10º programa e convidando você para estar conosco no próximo episódio. E ele terá como tema principal as ciências psicológicas, que deram base ao que hoje nós conhecemos através do trabalho de Joana de Ângelis, a psicologia espírita. Então, a gente espera você no próximo programa, na próxima terça-feira. Até lá. Paz e luz.